Mano, e a bolsa essa semana aí, ó, decolou para você que acompanhou e para você também que não acompanhou, não se preocupa. É por isso que a gente criou esse canal e esse quadro aqui, justamente para vocês, né? O resumão semanal da Bolsa de Valores. A gente vai apresentar então como é que ficou o acumulado semanal da bolsa, do dólar. Vamos falar de alguns principais resultados aí divulgados na semana passada. Então, Itaú, Eng, a queridinha aí do setor elétrica, Alpargatas, entre outras empresas. Então, mano, vocês já sabem, vocês já são de casa. Você que é novo também, mano, acompanha até o final desse vídeo, sem enrolação, solta essa vinheta. Vamos nessa! Fala aí, seus jovens! Como é que vocês estão, ah? Sejam muito bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo aí que ainda não me conhece, eu sou o Leandro Cubas e esse aqui é o quadro do resumão semanal da Bolsa de Valores, onde eu trago as principais notícias que ocorreram na semana passada, né? Faço um compilado entre os principais destaques e trago para vocês aqui de uma forma muito mais simples, muito mais resumida. E mano, presta atenção, se liga só. Se você ainda não me segue lá no Instagram, mano, vai lá, abre o Instagram, ó, @lecubas, me segue lá no meu perfil. Mano, eu tô com muito conteúdo da hora pra vocês também lá no meu feed, nos meus stories. Todo dia eu posto algum conteúdo. Tem relatório novo pra quem tiver interesse também, que eu sempre divulgo lá, né? Parceiro da Levante, pra quem ainda não sabe, né? O canal aqui tem uma parceria bacana com a Levante. Então a gente tem diversos relatórios aí pra disponibilizar totalmente na faixa gratuito pra vocês, demorou? E mano, se vocês não quiserem perder também aí os próximos conteúdos e vídeos aqui do canal, você provavelmente já sabe, se não sabe vai saber agora, ó. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, mano, e ativa o sino das notificações para você receber exatamente o alerta aí do YouTube quando a gente disponibilizar esses próximos vídeos no canal, demorou? A gente tem vídeo aqui todas as terças-feiras do quadro Resumão na Bolsa de Valores, que é esse quadro aqui, e todas as quinta-feiras sobre assuntos diversos envolvendo aí Bolsa de Valores, mercado financeiro, economia, macroeconomia, tudo que vocês têm direito para aprender aqui comigo de forma totalmente gratuita, numa pegada mais skin in the game, demorou? Então, mano, sem enrolação, vamos nessa. Vamos começar falando aqui como é que ficou o acumulado do Ibovespa nessa semana, velho. E como eu falei, ó, foguetinho decolou, fechando aí numa alta, ó, meu jovem. Vamos pegar aqui na mão para vocês. Acumulado semanal apresentando uma alta aí de 7,38%, mano. A bolsa aí, topzinha, né, deu uma acelerada. Fechando, batendo aí próximo aí novamente dos 100 mil pontos. E para quem já acompanha aqui os vídeos do canal, já deve estar imaginando o que aconteceu com o dólar nesse cenário. Isso aí, se você ainda não sabe, cara, eu já vou deixar também os links aqui no card para você acompanhar os outros vídeos dessa série que tá incrível aqui do resumão semanal. E o dólar, ele sempre tem meio que um cenário de aversão quando a gente tem a bolsa subindo. Então nesse caso a gente teve aqui o dólar dando aquela recuada monstra, batendo aí nos patamares de R$ 5,40, meu amigo. Isso aí, cenário impressionante. Mais uma vez também importante aí a diversificação da nossa carteira e do nosso patrimônio. Demorou? Falando agora então sobre os principais resultados que foram destaques na semana passada, vamos começar trazendo aqui um pouco sobre os resultados de Itaú, né? O bancão top aí, Itaúzeira, né? Somos sócios aí, para quem não sabe. Resultados positivos, vamos começar falando aqui, ó. Apresentou um ROI de 15,7%, né? Uma melhora aí em relação ao trimestre anterior, que foi de 13,5%. Um ROI aí, para quem não sabe, né? O Return on Equity, que basicamente mede a capacidade da empresa, né? Gerar valor para o negócio ou para os seus acionistas, com base aí no seu patrimônio líquido, tá? Muito bacana de ser analisado esse indicador, né? A gente deve lembrar que nunca deve ser analisado o indicador de forma isolada, mas a gente sempre busca aí um ROI acima dos 10%, já é algo interessante pra gente, principalmente para quem é acionista, que você vai ter a noção aí mais ou menos de qual que é a capacidade dessa empresa gerar valor para você, beleza? E ressaltando aqui que nenhuma dessas informações deve ser levado como recomendação de compra ou venda de ativos. A gente só está dando uma visão geral, né? Passando um panorama aí geral nos resultados que já foram divulgados a nível educacional, para que você conheça um pouco melhor as empresas. Se por um acaso alguma das empresas que eu estou trazendo aqui você não conhecia, você já começar a se familiarizar com ela, beleza? Dando continuidade então, outro destaque positivo ficou aqui para a redução do PDD, né? Que é aquele provisão para os devedores duvidosos que o banco tem, né? É um carinha bem interessante de ser avaliado e apresentou aí uma redução em relação ao trimestre anterior. A carteira de crédito também apresentou uma recuperação
em relação ao trimestre anterior, né? Apresentou um aumento de 4,4%, mas o seu destaque negativo, né? A gente tem que sempre ponderar e pontuar os pontos positivos e negativos, né, de cada resultado. Nesse caso aqui o negativo ficou para a redução da margem financeira da empresa, né, em relação aos clientes, com uma queda de 4,8% em relação ao trimestre anterior, né, ao segundo trimestre de 2020. Um outro ponto interessante a ser comentado aqui também, que foi uma das principais notícias, eu acho, vinculadas aí a Itaú na semana passada, foi referente a um anúncio aí que envolveu a empresa sobre o estágio avançado, sobre a possibilidade dela segregar sua participação que ela tem aí de forte peso na XP, né, apresentando aí basicamente 41,0,5%, né, de participação na XP em uma nova sociedade, né, além de vender a mercado o valor equivalente a 5% da sua participação na XP, beleza, galera? Isso daí referente à semana passada, tá bom? De forma geral, então, aqui, concluindo na análise de Itaú, né, o resultado vem em linha com a expectativa do mercado, com uma margem financeira menor, aí, compensada pela queda no seu PDD. E a gente vai também agora falar sobre o resultado de Alpargatas, né, bem conhecida aí por ser a empresa dona da marca Havaianas, uma incrível marca aí. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre o resultado que foi divulgado. O resultado foi bem bacana em termos de receita e EBITDA e tal. Novamente eu trouxe aqui um compilado de pontos positivos e negativos para a gente decorrer aqui ao longo. Fica bem complicado eu tentar lembrar de todos esses resultados para vocês, então eu sempre pontuo aqui para trazer nos vídeos, beleza? Segundo o resultado aqui, né, da Alpargatas, esse resultado foi o melhor terceiro trimestre da história aí das Havaianas Brasil. Isso em termos de EBITDA, beleza? Que apresentou um crescimento aí de 40% na comparação anual. Então, um resultado já muito impressionante para a marca aí, inclusive, que eu falei, né, Havaianas, muito top. Apresentou um aumento aí também na margem bruta de 0,7 pontos percentuais e um crescimento também interessante aí nos segmentos online, cerca de 280% no Havaianas.com. Novamente aí reforçando a tese que eu falei. E, mano, 280% de crescimento aí, principalmente no segmento online, porque a gente pode ver, inclusive, nos resultados de outros setores, varejo, enfim, que a gente já comentou aqui no resumão semanal, a gente percebeu um forte aumento, né, na tendência aí desse segmento online, justamente por conta aqui, provavelmente, do que a gente vem enfrentando, né, na crise. A gente viu, inclusive, o resultado de Pets, que saiu também aí na semana anterior. Teve um aumento também no segmento online de compras. Teve outras empresas que a gente comentou também que apresentou esse crescimento. É bacana porque esse resultado aqui também contribui bastante para o crescimento e trazendo aí um bom lucro, né, no caso para a empresa, devido às margens serem bem menores, serem reduzidas, né, para trabalhar aí no segmento online. Fechou? Continuando aqui então agora para os destaques positivos de Alpargatas, a gente fica aqui para o segmento internacional dela, tá, da Havaianas, onde o volume vendido caiu cerca de 16,7% na comparação anual. E a margem EBITDA ficou aí no negativo também em 2,4% para esse segmento internacional. E por outro lado, a receita líquida da empresa teve um aumento de 17%, né, 17,8%, só para falar mais correto aqui, a mais do que o mesmo período do ano passado. O segmento Brasil agora está falando, cresceu 13,9%, enquanto o internacional cresceu 33,9%, né? Lembrando só que a questão do crescimento aí desses 33,9% internacional é devido aí ao ajuste cambial, né? Essa variação que a gente tem acaba elevando aí um pouco esse resultado para um patamar mais positivo. Bom, a margem EBITDA da empresa ficou em 16,8%, representa um aumento aí de 0,3 pontos percentuais, e o seu lucro líquido ajustado, né? O que seria esse lucro líquido ajustado? Que é justamente excluindo algumas despesas ou talvez algo não recorrente. Eu mencionei aqui, né, do que eles trouxeram, do que seria esse lucro líquido ajustado, que seria basicamente a exclusão do prejuízo operacional descontinuada da Mizuno, tá? Fora também as despesas extras devido à crise e despesas de reestruturação. Então, com isso, o lucro líquido ajustado foi de 17,7% a mais se comparado no mesmo período de 2019. Resultado também muito bacana, positivo, né?
Resultado acima do esperado, ainda trouxe uma notinha aqui de conclusão para vocês. Seguindo aqui a própria análise, inclusive, da nossa querida parceira aí, Levante, como eu falei, eles prepararam um relatório muito top pra gente. E se você tiver interesse em baixar todas essas informações que eu estou compartilhando com vocês, um relatório mais detalhado, o link está aí na descrição, é só você clicar, preencher lá o seu e-mail para você receber esse relatório totalmente gratuito, beleza, mano? E o relatório tá animal. E como eu falei, mano, lá no meu Instagram eu sempre compartilho também diversas informações, diversos relatórios que eu tenho certeza que vai ajudar você aí como investidor na sua trajetória, beleza? Já não perde a oportunidade, me segue lá, @lecubas. Demorou? Tamo junto. Falar agora então de um outro bancão aí que apresentou seus resultados já não tão bem quanto o Itaú, mas é interessante a gente destacar aqui para vocês, justamente porque um dos bancões aí a galera sempre tem, e esse aqui é o Banco do Brasil, né? O pessoal geralmente sempre gosta de ter um banco ali na carteira. Os resultados aí vieram abaixo do esperado. Vamos já começar a consolidar algumas informações, né? O lucro e o ROI aí. Então o lucro líquido ajustado apresentou uma queda de 23,3%, galera, em relação ao período do ano passado. Porém, um aumento aí de 5,2% em relação, se a gente comparar aqui com o trimestre anterior, beleza? Segundo trimestre de 2020. Comparação anual, ainda teve uma queda, mas comparando com o resultado anterior, já trimestre, tivemos um saldo aí positivo. O ROI ficou na casa de uns 12%, apresentando uma queda aí de 6 pontos percentuais na comparação anual. Ainda assim, apesar do ROI ter apresentado essa queda, né? Como eu já havia comentado com vocês, um ROI acima de 10% ainda é algo saudável, algo bacana para a gente continuar olhando ali a empresa em si, beleza? O índice de inadimplência ficou controlado aí com uma queda de quase 0,5 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior, então não tivemos muita discrepância aí na questão da inadimplência. E houve também uma queda nas despesas administrativas de 0,4% em relação ao trimestre anterior. E o lado negativo aqui fica por uma queda na receita também, galera, de prestação de serviços, com uma redução de 1,8% de janeiro até setembro desse ano em relação ao mesmo período de 2019. E seguindo então com os resultados, agora a gente vem da queridinha ENGIE, né, do setor elétrico aí, muito comum, muito famosa, a galera gosta bastante, principalmente pelas suas perspectivas de pagamentos de dividendos, né, uma boa pagadora de dividendos, um setor perene, algo bem interessante aí já do setor elétrica. E os resultados de ENGIE, né, eles ficaram aí meio que numa média, vamos falar num resultado mediano. Vamos dar uma olhadinha então no que aconteceu aqui na ENGIE, né? Apresentei novamente alguns pontos positivos e negativos. Falando então sobre a receita líquida, ela apresentou um aumento aí de 28,7% em relação ao terceiro trimestre de 2019, hein? Aí você pensa, caramba, Leandro, resultado bacana, né? Aumentou quase 30% aí de receita líquida. E você está falando que o resultado ainda vai mediano, mas isso porque teve um ajuste contábil aqui, tá? Devido às receitas com construção no segmento de transmissão de energia. Então, se a gente excluísse, tá, essas receitas do segmento, a gente ficaria praticamente em linha aí com os mesmos resultados apresentados no terceiro trimestre de 2019. Então, esse aumento, né, que teve aí expressivo de 28% a gente pode considerar aí como algo talvez não recorrente, tá? Por isso é bom destacar isso para vocês. Para quem bate o olho já de primeira, vê um aumento gigante na receita, é sempre importante dar uma lida aí justamente nos resultados para entender o que está acontecendo. O EBITDA dela também apresentou uma leve queda de 9,4% se a gente comparar com o mesmo trimestre do ano passado, tá? Terceiro trimestre de 2019, que também teve eventos não recorrentes, tá? Os eventos não recorrentes do terceiro trimestre. Então, se a gente descontar os eventos não recorrentes do terceiro trimestre do ano passado, para comparar com esse resultado agora, a queda dá uma leve diminuída e a gente reverte esse cenário, né? Então, de uma queda de 9,4%, a gente começa a ter já um resultado positivo de 13,6% a mais do que o terceiro trimestre de 2019. Lembrando que se a gente descontar esses eventos não recorrentes. Mais uma vez, por isso é muito importante a gente olhar com cuidado esses dados, tá? Então, um resultado bacana, que a princípio, para quem bate o olho, pode parecer algo ruim, mas se você observar direitinho, a gente vê que tá tudo suave, tá tranquilão.
Vamos continuar aqui no nosso relatório. O lucro líquido da empresa também aí apresentou uma queda, mano, de 34% a menos que o terceiro trimestre de 2019. Mas que também se deu aí a eventos não recorrentes, ou seja, terceiro trimestre de 2019 também teve eventos não recorrentes que inflou, né, o seu lucro líquido. Então seria injusto, teoricamente, a gente comparar esse lucro líquido devido à crise, a tudo que a gente tem acompanhado aqui, com o terceiro trimestre simplesmente aí de 2019, sendo que ele teve essa inflada aí devido a eventos não recorrentes. Então, se a gente descontar esses eventos não recorrentes do ano passado, né, para a gente ser um pouco mais justo aqui nessa comparação, a gente vê aí que a queda no lucro líquido, que até então era de 34%, passa a ser a somente 7,7%, né, de lucro líquido que a gente vê aí essa queda. Ainda assim, é uma queda, não é algo legal de se observar, mas por enquanto tudo tranquilo, né? O resultado aqui foi encarado, né, pelo time da Levante, inclusive, devido ao aumento aí nas despesas financeiras de 95%, galera. Justamente por conta da variação nas linhas de concessões a pagar e que foi afetada pelo reajuste que ocorreu aí no índice do IGPM, que só nesse trimestre foi de 9,3%. Então tudo isso aí cooperou para que a gente tivesse essa pequena queda aí no lucro líquido da ENGIE, aí, nossa queridinha, mas que ao meu ver ainda assim foi um resultado bacana, um resultado, como eu falei, mediano. E se você quiser saber mais informações, o link aí para baixar o relatório tá na descrição desse vídeo, demorou? E puxando o gancho já, eu quero saber aí de você, meu jovem, o que você achou desses resultados que foram divulgados? Você gostou dos dados apresentados? Você tá com uma perspectiva positiva, negativa, né, referente a tudo isso que a gente vem enfrentando? Qual que é a sua visão sobre isso? Comenta aí, eu quero saber a sua opinião, a sua visão. Vamos bater um papo aí nos comentários? Deixa aí, eu vou ficar muito feliz se vocês comentarem e interagirem comigo aqui nos vídeos. Demorou? E ó, mano, se você ainda não me seguiu no Instagram, cara, você tá perdendo aí uma oportunidade de ouro. Tem muito conteúdo top lá de graça pra você. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mano, e é rapidão, ó, @lecubas. Me segue lá, tem muito conteúdo top pra você, fechou? Bom, eu vou ficando por aqui, então eu espero que vocês tenham um excelente dia. Um grande abraço pra vocês. Meu nome é Leandro Cubas e eu te vejo nos próximos vídeos. Um grande abraço, bora investir!